Deus abençoe os irmãos. Vamos colocar de pé. Graças a Deus. Salmo 119, a nossa leitura aqui inicial. Vamos começarmos louvando o Senhor com alguns hinos. Salmo de número 119. Glória a Deus. Bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Bem-aventurados que guardam os seus testemunhos e os buscam de todo o coração, e não praticam iniquidade, mas andam em seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que diligentemente os observássemos. Oxalá os meus caminhos fossem dirigidos de maneira a poder eu observar os teus estatutos. Então não ficaria confundido, atendendo eu para todos os teus mandamentos. Louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido os teus justos juízos. Observarei os teus estatutos, não me desampares totalmente. Vamos orar. Senhor Deus, Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, ó Deus, nós estamos aqui, Senhor, para glorificar o teu santo nome, para ouvir, Senhor, a tua palavra, para pedir, Senhor, a tua misericórdia, para pedir, Senhor, a tua compaixão nas nossas vidas. Meu Deus, eu peço, meu Pai, que o Senhor enche, Senhor, de alegria o coração, Senhor, de cada um, que possamos nessa noite, Senhor, nos rejubilar na tua presença. Meu Deus, abre nosso entendimento cada vez mais através da tua palavra, Senhor. Oh Deus maravilhoso, Deus bendito, eu peço, Senhor, confirma tuas bênçãos, abençoe nossos irmãos e irmãs. Oh Senhor Jesus Cristo, eu agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, oh Pai. Abençoe nossos irmãos e irmãs. Enche, Senhor, nossos corações com a tua graça e com a tua misericórdia, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, Senhor. Muito bem, vamos louvar o Senhor. Glória a Deus, louvado seja Deus. Glória a Deus. 224. 224, firme nas promessas. Lá. Firme nas promessas de meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, 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 firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme nas promessas, não irei falhar. Vindo as tempestades a me consternar, pelo verbo eterno eu hei de trabalhar, firme nas
promessas de Jesus. Firme, 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 firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme nas promessas, sempre vejo assim. Purificação do sangue para mim, plena liberdade gozarei sem fim. Firme nas promessas de Jesus. Firme, 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 firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a tua cruz. Cada dia mais alegro-me na luz. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, louvado seja Deus. Vamos cantar o hino do batismo, né? Nome precioso, 239. Falando em batismo, sábado, se Deus permitir, nós iremos realizar o batismo. Tem mais uma irmã, né? A mãe da irmã Danila, lá de Juatuba, também pediu o batismo. Creio que qualquer hora dessa, o eleito, o último eleito, ele entrará. Aleluia. Lá. Nome precioso. Leva tu consigo o nome. Leva tu consigo o nome de Jesus, o Salvador. Este nome dá conforto, seja no lugar que for. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Este nome leva sempre. Este nome leva sempre para bem te defender. Ele é ao teu alcance quando o mal te apanha.
conhecer, nome bom, doce a fé, a esperança do porvir, nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Santo nome adorável, santo nome adorável, tem Jesus o amado teu, Rei dos reis, Senhor eterno, tu aclamarás o céu, nome bom, doce a fé, a esperança do porvir, nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Amém. Glória a Deus. Louvado Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Ele. Vamos cantar o hino de número 318, a mensagem real. Dó. Sou forasteiro aqui. Dó. Sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, celeste pátria sim, é para onde vou, embaixador por Deus, do reino além dos céus, venho em serviço do meu rei. Eis a mensagem. Eis a mensagem que me deu, que os anjos cantam lá no céu. Reconciliai-vos já, diz o Senhor Rei meu, reconciliai-vos já com Deus. Por Deus mandado está que o homem pecador, arrependido já, se chegue ao Salvador, pois quem o receber no reino vai viver. Venho em serviço do meu rei. Eis a mensagem. Eis a mensagem que me deu, que os anjos cantam lá no céu. Reconciliai-vos já, diz o Senhor Rei meu, reconciliai-vos já com Deus. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Vamos cantar. Vamos cantar o hino 330. Quão grande és tu, Senhor meu Deus, sim. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico
partilhado o teu poder, mostrando a criação. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Quando contemplo as matas e florestas, o passarinho alegre a cantar, olhando os montes, vales e campinas, em tudo vejo teu poder sem par. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Quando eu pedi em teu amor tão grande, teu filho dando ao mundo pra salvar, na cruz vertendo seu precioso sangue, minha alma pôde assim purificar. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu, quando enfim Jesus vier em glória e ao lar celeste então me transportar, adorarei prostrado em paz sempre. Quão grande és tu, meu Deus, hei de cantar. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Vamos cantar mais um hino. Glória a Deus. Deixa eu ver aqui. Vamos cantar. Vamos cantar o 376. 376. O nosso lar. Dó. Querido lar, tenho eu no céu, além do mundo, além do véu.
chover. Querido lá, querido lá, ó doce lá, onde eu pra sempre irei morar. Um pouco mais eu partirei e com Jesus descansarei. Querido lá, querido lá, alegre lá, ali ninguém vai mais chorar, tristeza e dor e tentação, naquele lá não entrarão. Querido lá, querido lá, ó doce lá, onde eu pra sempre irei morar. Um pouco mais eu partirei e com Jesus descansarei. Irão gozar no lar de luz. Só Deus é mim, só Deus é mim, só Jesus. Eu sei, e eu sei que Cristo, meu Senhor, me espera ali no lar de amor. Querido lá, querido lá, ó doce lá, onde eu pra sempre irei morar. Um pouco mais eu partirei e com Jesus descansarei. Partirei, descansarei. Fala de lar, morada, partir, descansar. Uma irmã ligou para mim há tem um tempinho, uns 3 meses mais ou menos. Ela tinha ido no culto primeiro, eu não estava no culto, era uma quarta-feira, lá em Betim. Depois nós fizemos um culto na casa dela. Ela estava afastada, sentada na sala conversando. Ela falou que estava afastada na mensagem, desviada, era batizada. E aí perguntou para mim se podia reconciliar e voltar novamente. Falei, irmã, é a coisa mais sábia que a senhora deva fazer. É a coisa mais sábia. O inteligente hoje, o sábio agora, a coisa mais inteligente, a coisa mais sábia que faça é voltar para a palavra, voltar para os caminhos do Senhor, ter comunhão com Ele, voltar a ter comunhão. Ficou alegre e tudo, voltou, tomou 2 ceias, só 2 que eu saí. Com dificuldade para ir, dificuldade para lá, dificuldade para levantar, buscar, nós ia lá e buscava, levava no culto, trazia, levava. As irmãs conduzindo. Quando foi ontem, partiu para o Senhor. A irmã Elizabeth, lá de Duque de Caxias, aquela irmãzinha cega, que a irmã Cleide ajudava, conduzia lá na ceia. Partiu para o Senhor, mas partiu. Ninguém esperava.
Até o filho dela me ligou, ninguém, foi assim, supetão. Foi assim, pegou todo mundo de surpresa. Deus deu um tempinho para ela. Deus deu um tempinho para ela. Porque se ela partisse sem Cristo, sem ter acertado, sem ter voltado para a comunhão, nós não sabemos a que hora que Ele vai nos buscar. Se é numa cama, se é num acidente de automóvel, caminhão, ônibus, avião, navio, afogado, queimado. Pum, uma queda na rua, pum, bate a cabeça. Já era. Mal súbito, derrame, problema no coração, ninguém sabe a hora como chamar. Eu não estou preocupado da minha hora chegar, estou preocupado de como eu estarei na hora que Ele me chamar. De como eu estarei na hora de chamar, quando Ele me chamar. Amém? É isso que eu me preocupo desde quando eu aceitei a mensagem em maio de 1996. Todo dia me preocupando de como Ele vai me chamar. Eu quero estar no posto do dever. Amém? Amém. No posto do meu dever. Ai daqueles que estão fora da comunhão. Vamos cantar mais um hino. Vamos cantar o hino de número... Vamos cantar o hino de número... 111. Esta casa é reservada para Deus. Mais rápido, bem mais rápido. Com palma. Esta casa é reservada para Deus. Esta casa é reservada para Deus. Jamais o inimigo nela poderá tocar, porque esta casa é reservada para Deus. Josué foi dentro e a Jericó, mas a casa de Raabe não tocou. Ele disse: esta mulher ao Senhor se converteu. Esta casa é reservada para Deus. Esta casa é reservada para Deus. Esta casa é reservada para Deus. Jamais o inimigo nela poderá tocar, porque esta casa é reservada para Deus. Quando o crente está selado por dentro, Satanás selado fora ficará. Quando ele está na porta, ouve algo a lhe dizer: esta casa é reservada para Deus. Esta casa é reservada para Deus. Esta casa é reservada para Deus. Jamais o inimigo nela poderá tocar, porque esta casa é reservada para Deus. Esta casa é reservada para Deus. Esta casa é reservada para Deus. Jamais o inimigo nela poderá tocar, porque esta casa é reservada para Deus. Se o Espírito Santo está morando em mim, neste mundo eu jamais terei prazer. Quando o inimigo venha me tentar, eu lhe direi: esta casa é reservada para Deus. Esta casa é reservada para Deus. Esta casa é reservada para Deus.
jamais o inimigo dela poderá tocar, porque esta casa é reservada para ti. Aleluia. Amém. Vamos adorar a Deus com nossas ofertas, irmãos. Louvado seja Deus. Aleluia. Muito bem, irmãos. Vamos ficar de pé. Vamos agradecer a Deus por esse momento. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, nesta hora. Com as nossas mãos levantadas, as duas mãos, vamos dizer assim, Senhor. Eu oro, Senhor, pela família da irmã Elizabeth. O irmão, o filho dela, me ligou, Senhor, dizendo estar chocado, Senhor, porque foi tão repentino, eles nem esperavam, ela estava tão boa. Mas Deus a chamou. Ela precisava acertar antes de partir. Meu Deus do céu, tem misericórdia, Senhor. Eu peço, Senhor, que abençoe os corações deles, que o Senhor fortaleça, que o Senhor possa consolá-los, ó Pai. Na verdade, Senhor, era eles que tinham que o preocupar e não ela, Senhor. Porque ela fez a coisa certa, ela fez a coisa correta. Agora, eles que ficam é que deveriam estar preocupados de tomar a mesma posição, de tomar a mesma atitude. Mas isso é só para eleito. Ó Deus, abençoa, Senhor. Abençoa cada um de nós nessa noite. Que a graça do Senhor esteja no coração de cada um. E que possamos nos alimentar da Tua santa e gloriosa palavra. Parta o pão para nós nessa noite, Senhor. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Gênesis capítulo 8, verso 7. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Gênesis capítulo 8, verso 7. Nessa noite eu quero falar um pouquinho sobre o corvo e a pomba. Graças a Deus. Corvo e a pomba. Gênesis capítulo 8, versículo 7. E soltou um corvo que saiu indo e voltando. O profeta disse que esse é o tipo de crente. Indo e voltando. Volta, depois vai. Vai, depois volta. Esse é o tipo de crente, corvo. Até que as águas se secaram de sobre a terra. Senhor Deus, aqui está a Tua palavra, Senhor. Eu creio, Senhor, que o Senhor vai nos ajudar, nos abençoar como o Senhor nos abençoou quinta-feira, com aquele estudo maravilhoso, lá em Sarzedo, Senhor. Oh, meu Deus, abençoa-nos, ó Pai. Creio que nós estamos aqui para ser ajudados pelo Senhor, para ser modelados, para ser preparados, para ver nossa posição em Cristo Jesus, para um posicionamento, Senhor, porque já é tarde demais. Tem misericórdia de nossas almas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, santifica nosso espírito, ó Pai, pelo poder da Tua palavra, curando e libertando no nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Muito bem, irmãos. Antes disso, alguns recados, né? Domingo que vem, a Santa Ceia, a Ceia do Senhor. Dia 13, vai dar no dia 13, é isso, dia 13, domingo que vem. Passando esse domingo no outro, é a Santa Ceia do Senhor.
Passei alguns perrengues por aí, problema de enfermidade, como alguns irmãos e muitos irmãos também passaram, tiveram, né? Mas graças a Deus todos estão se recuperando, estão recuperados. Uns estão quase 100%, outros 90%, 95%. Ainda fica aqueles resquícios, né? Aqueles reflexos do problema de saúde que teve, né? Cura, mas fica aquele reflexo, aquela moleza no corpo, aquela dor no corpo, aquela situação assim, parece que o corpo está todo batido, moído, pernas bambas ainda tem aquela tossinha que de vez em quando vem e tal, mas isso é reflexo da própria gripe, do próprio vírus que está por aí, né? Influenza, Covid-19, né? Apesar que o povo nem mais está se importando mais com isso, estão tratando como se fosse uma coisa normal. Na Europa, por exemplo, já está até, não se preocupe mais, já é uma doença comum para eles. E assim vai, né? Vacinação quase 90%, as crianças também. Eu já tomei minha terceira dose, eu e minha esposa. Então, é assim, não vai haver mais fechamento de nada, não vai haver mais proibição de nada e tudo mais, porque quando chegasse 70% para cima da vacinação, aí que não ia fechar mesmo. Então já chegou 90%, não vai ter mais restrição de nada dessas coisas mais, né? E a doença vai estar aí, o povo tratando, afetando, e assim vai. É como se fosse uma gripe, dessa maneira. Mas, graças a Deus, né, que Deus tem nos dado força, né, irmãos? Graças a Deus. Nós não perdemos ninguém nesse sentido, né? Graças a Deus. Eu fiz pela fé. Até falei no grupo aqui. Eu fiz pela fé. Comprei uns instrumentos. Comprei alguns instrumentos que nós estávamos precisando. As caixas lá de Sarzedo estouraram. Nós pensávamos que era problema de microfone, mas não, era as próprias caixas mesmo. E de maneira errada nós estávamos usando as caixas, né? De maneira errada. Todos os instrumentos, mandando para a caixa, aquela coisa toda, baixo, tudo. E aí eu me deparei com uma loja ontem, de manhã, no centro de Betim, uma loja grande que eles inauguraram lá, chama Tueto. Muitos instrumentos. E eu me senti de vontade de entrar lá dentro lá. E eu entrei. E aí, eu explicando a situação lá, conversando com o rapaz lá. E aí papo vai, papo vem, conversa vai, conversa vem. Aí o dono da loja é filho de um irmão muito conhecido meu da mensagem, que partiu. Irmão Zé, vocês não conhecem não. Muitos anos conhecido. E aí, coincidência, que foi aquela coisa e tal, e começou a falar e tal, e o pastor tal, eu falei, já veio aqui no Sarzedo, teve aqui, Luiz Mendes e tal. Ele foi batizado na mensagem, mas está na denominação, muitos anos. Aí ele falou assim, não, pastor, é assim e tal, leva isso aqui e tal, faça um negocinho bom, bacana pro senhor aí, leva as coisas boas. Eu falei, então tá bom, vamos ver, pela fé. Ele falou, é pela fé mesmo. Aí compramos 2 caixas das Narley, as caixas mais modernas, né? Que não precisa de mesa, que não precisa de potência, não precisa de potência e tudo mais. Comprei uma Borne, 4 canais para baixo, muito potente também. Só essa caixa custou R$ 1.200. Comprei 5 microfones, né? Esse aqui é um deles, um dos mais. Vocês viram que notou a voz ficou melhor um pouquinho, saiu uma saída melhor da Lesson. E outros mais modernos tá lá. E aí, esse barulhinho não é do microfone, é do ventilador. E aí compramos tudo, deu R$6.000. Eu comprei pela fé. O irmão Lafayette tinha dado uma oferta de amor, oferta voluntária, eu fui de entrada.
Aí eu fiquei devendo 5. Aí a gente... 5. E aí pagar 1.000 por mês. Aí o irmão Guinaldo já falou aqui no grupo que amanhã vai mandar uma ajuda, vai dar uma ajuda de R$200 pra gente inteirar para ajudar. Então eu comprei pela fé, crendo que Deus vai suprir nossas necessidades. Vai tocar no coração de algum irmão, de alguma irmã, para também ajudar, né? Nada por força nem por violência. Tem que ser pelo Espírito do Senhor. Então, fiz pela fé. Então, também fiz pela fé também. Trabalho na igreja que precisou lá na Alterosa, urgente. Fiz na correria, cansado. Outras coisas. Não ficou do jeito que a gente queria, mas está lá, funcionando, está lá. Dá para os irmãos usarem, né? Pintamos a igreja, lá no Alterosa também. O Rafael fez a pintura. Precisamos renovar aquela placa de sarzeto que está... como é que fala a palavra? Perdendo a tintura, né? Desbotando, a palavra certa é essa. Desbotando, perdendo a identificação da igreja. Inclusive tem até a identificação lá, identificação que é até atrasada, até antiga. De site, essas coisas assim. Até de frequência, era 100, lá está 100,3, que era antiga. Depois passou para 101,3. Então a gente está fazendo isso. Esses trabalhos. Não é fácil. Cuidando da saúde também. Então graças a Deus. Mas Deus vai nos dando graças, né, irmãos? Deus vai nos dando forças e nos ajudando, nos abençoando. Muito bem. O corvo e a pomba. Interessante Deus tomar objetos, tomar animais, tomar aves e dos mesmos tipificar, simbolizar, representar algo em torno disso, espiritualmente falando. O profeta disse que quando Deus quis se representar na terra, ele se representou no animal mais dócil, mais manso na terra, que é o cordeiro. Quando ele quis se representar no céu, nos céus, ele se representou como a pomba, a ave mais limpa, mais pura. Então é interessante Deus, Ele mesmo, se representar, se identificar, se tipificar em animais, né? Assim como animais terrenos e animais que voam, aves. E isso tudo trazer uma simbologia, uma aplicação no que ele quer fazer. Então nós temos, por exemplo, muitas coisas na Bíblia que representa as pessoas e quem elas são. Por exemplo, a natureza de uma planta, a Bíblia representou como uma pessoa. A natureza de uma planta, a semente de uma planta, ele representou como a semente de uma pessoa, como a natureza de uma pessoa, como no caso do joio. O joio é uma erva daninha. O joio, ele se encontra exatamente no meio do trigo. E o trigo também representa outra pessoa com outra natureza. Então Deus pegou o joio, o que é o joio, uma erva daninha, que não serve para nada, a não ser arrancada e ser queimada. Ele pegou o joio para representar pessoas com a natureza
do joio. O joio não serve para nada. Quer ficar embolado no meio dos crentes? Quer ficar no meio dos cristãos? Não serve para nada. Só atrapalha, só causa tumulto na igreja, conversinha, maledicência, desordem, desobediência, mexerico. Sempre está indo e voltando. Sempre acerta, depois não acerta, depois volta, fica 10 dias, depois volta de novo. Fica no meio dos crentes. Mas no final, ele é colhido, ele é arrancado. Ele é tirado do meio dos crentes. E depois lançado no fogo para ser queimado. Enquanto que o trigo também representa pessoas. O trigo representa a sua natureza. Para que serve o trigo na Bíblia? O trigo foi servido na Bíblia milenarmente, milhares de anos, para o sustento das pessoas, para fazer o pão, Rosker, para fazer o pão asmo. O trigo representa a palavra. Cristo, o próprio Cristo, representou o trigo. Se o grão de trigo caindo na terra não morrendo, fica ele. Quem era esse trigo? Quem era esse trigo? Ele mesmo representando o trigo. Ele mesmo representando a natureza do trigo em Jesus. Se o grão de trigo cair na terra e não morrer, fica ele só. Mas se ele vier a morrer, dará muitos frutos. É necessário 3 caroços no máximo de laranja, da semente, para ser plantada, para depois você colher milhares de laranjas. Ano e ano e ano e ano. Se o grão de trigo, a semente, cair na terra e não morrer, se ela não morrer, fica ali, fica sozinha. Mas se vier a morrer, dará muitos frutos quando crescer, quando nascer. Amém, irmãos? Amém. Muitos frutos. E ele representou a si mesmo com um grão de trigo. A natureza do trigo em Jesus. Não a semente do joio, porque estava em Judas. Então observe bem, e olha que Judas não era denominacional, não era batista, metodista, não era essênio, não era um fariseu, não era um saduceu, ele era um discípulo que estava no meio da igreja, que estava no meio dos irmãos. Agora observe bem, quero que vocês prestem bem atenção, que Deus toma esses animais, a árvore, e pega a qualidade dela, a natureza dela, para transportar no comportamento e na ação e na conduta das pessoas. Vocês estão entendendo, irmãos? Ah, fulano de tal um bode. Qual é o comportamento do bode? Aquela irmã parece uma cadela no cio. Qual é o comportamento da cadela no cio? Mamãe não falou isso. Então tem muitas coisas. Então a representatividade animal, vegetal, tudo, natureza, pegando a natureza daquela semente, o fruto daquela árvore e passando para nós, árvores, pessoas. Porque no fim, irmãos, no fim de tudo, é a natureza do Espírito, daquela semente que está ali dentro. Vocês estão entendendo, irmãos? É a natureza daquela semente. Cada semente deve produzir segundo a sua espécie. Cada semente, cada pessoa, cada homem, cada mulher já vem nesse mundo com uma natureza, com uma semente, pela qual aquela semente produzirá, dará, entregará
fará produzir somente o que tem dentro dela. Vocês estão entendendo? Se for um filho de Deus, uma filha de Deus, dará frutos do Espírito Santo, diz o profeta. Mas se não for o filho de Deus, uma filha de Deus, não dará fruto algum do Espírito Santo. Os irmãos estão entendendo? Então vejam bem, o corvo e a pomba. Nós sabemos que o corvo é uma ave que ela é uma ave que o gosto dela, presta atenção, que o gosto dela, você fala assim, mas que animal imundo? Não culpa o animal, gente, culpa a natureza que está dentro dela. O profeta disse assim, vocês pensam que é a bicada do sabiá que apodrece a maçã? Não é a bicada do sabiá. Não é a bicada do sabiá que faz a maçã apodrecer, mas é o bichinho que está lá dentro. Diz o profeta. É o bichinho que está lá dentro que faz ela apodrecer. Aí você fala assim, mas que urubu imundo. Quem foi que criou? Deus. Mas tudo bem. Mas que não culpa o urubu. A natureza dentro dele. A natureza dele, o gosto dele, a vontade dele é de comer aquilo. A semente que foi colocada dentro, com a natureza, para ter gosto disso, gosto daquilo outro. Então quando você vê irmão que gosta de jogar bola, gosta de um futebolzinho, gosta de andar nu dentro de casa, na rua, de bermuda, de short, gosta de uma novelinha, gosta de um filminho, gosta de uma bebidinha social, gosta das coisinhas do mundo, não culpe ele, é a semente que está lá dentro, é o gosto dele, é o gosto dela, é a semente que está lá dentro. A irmã corta o cabelo, a irmã passa um negócio na boca, passa um pompom na boca aqui na bochecha, passa um brilhozinho e corta o cabelo, pica o cabelo e usa as roupinhas no calor. Mas não está calor demais, eu acho que Deus não vai olhar aqui, eu vou colocar uma camisetinha aqui e tal, e uma saia para em cima, eu estou dentro de casa mesmo e assim por diante e tal. É a natureza, é o corvo, é a carniça que está dentro, é a natureza que está lá dentro. É o joio, é o gosto, é o espírito dentro. Espírito de disse-me-disse, de fofoca, de intriga, de bagunça, de falar mal, e aquela coisa toda, e xingamento, e briga dentro de casa, confusão e maledicência, aquela coisa. É o espírito dentro dela, é o espírito dentro dele, é a natureza. Não culpe o corpo de fora, é o espírito que está lá dentro. É o espírito que está lá dentro, que ainda é mundano, é do mundo ainda. Ainda gosta de uma novelinha, ainda gosta de um filminho, ainda gosta de uma coisinha, ainda gosta daquelas roupas mundanas, ainda gosta de passar um basezinho na unha, ainda gosta de um brincozinho, ainda gosta de podar o cabelo um pouquinho, ainda gosta da saia rachada, ainda gosta da saia curta, ainda gosta do vestido apertado, que aparece os mamilos, aparece a roupa, aparece a nudez. É a natureza, é o mundo que está lá dentro, é a escuridão que está lá dentro. Você fala assim, pastor, os corvos é um animal imundo. No nosso país aqui tem o urubu, nos continentes americano e tal, tem os urubus, na África tem muito também. Então, só vê, aonde você vê os urubus?
Você vê ele aonde? Você vê ele no lixão. Você vê ele em carcaça, morta, fedendo, putrefado, uns vermes saindo para fora, aquelas coisas todas, e esbicando. Vai dizer para ele que está ruim. Vai dizer para ele que essa novela, esse negócio, não tem nada a ver. Vai dizer para ele. Vai dizer para o corvo. Vai dizer para o corvo que é ruim, vai passar mal, rapaz. Eu sinto bem assistindo isso, eu sinto bem vestindo isso, mas eu sinto bem ficar fora da igreja, eu sinto bem ficar fora da cela, eu sinto bem sem dar o dízimo. Vai falar isso para ela. Vai falar isso para ela. Fala para o urubu que a carniça está fedendo, mas não vejo nada disso. Eu não vejo importância nenhuma nisso. É o corvo, é a natureza dele. Em cima do lixão, em cima da vaca morta, em cima do porco morto, do cachorro morto. Mas se os corvos são tão porcos, pastor, por que Deus ordenou os corvos a levar comida para Elias? É simples. Corvo não gosta de comida fresca. Amém, irmãos? Amém. Corvo não gosta de comida fresca. Ele só come alimento potrefado. Mas Deus mandou os corvos levar comida para Elias de manhã e de tarde. Mas por quê? Porque corvo não gosta de comida fresca na hora. Ele tem que esperar potrefar primeiro. E Elias comeu alimento fresco. Amém, irmão? Comeu alimento fresco. Então Deus pegou os animais, árvores, aves, para representar a sua semente, a sua natureza, o seu gosto, o que eles gostam, para passar para nós, homens e mulheres. Corvo representa o sujo, a pomba representa o limpo. O corvo representa o imundo, a pomba representa o puro. O corvo representa Satanás, a pomba representa o Espírito Santo. O corvo representa o espírito do diabo, a pomba representa o Espírito de Deus. Amém, irmão? Então veja, para vocês verem. Vamos ver o que o profeta irmão Branham diz aqui na mensagem Orgulho, parágrafo 33. Você nunca verá corvos e pombas ter muito companheirismos com os outros. Presta atenção. Você nunca verá corvos e pombas ter muito companheirismos com os outros. São aves? São. Voam? Voam. Bicam? Bicam. Tem penas? Tem. Qual a diferença, pastor? Natureza. Amém? Quando você vê cristã, irmã crente, saindo com Jezabelzinhas para cima e para baixo, lá e para cá, na casa dela, volta de novo e tal, e ela se diz cristã e tudo mais, e ela anda no meio das Jezabéis, pintada, cortando cabelo, e fumando, e bebendo, e de shortinho, cá em cima, na esquina, na sala, ali, batendo papo, e conversa para lá e para lá. Tem alguma coisa errada em algum lugar. Tem alguma coisa errada em algum lugar. Da mesma forma os jovens, da mesma forma os homens. Porque se você tem o Espírito Santo, que é a luz de Cristo, a sua luz ofusca. Amém, irmão? Amém. A sua luz atrapalha, a sua presença atrapalha. Ué. E eu fico encafifado, porque tem cristão, tem crente que vai na casa dos outros, e ele dá conta. Eu não sei como é que ele dá conta. Eu não sei como é que ela dá conta de ouvir aquelas músicas. E tá lá. Aquelas músicas
funk, aquelas músicas de forró, não sei o quê, e tá lá. Eu não sei como ele é cristão, não sei que Espírito Santo é esse que tem dentro dele para ficar ali naquele ambiente, naquele lugar, para ficar comendo e comendo aquelas coisas. Estou vendo muito amém, né? Quando não há muito amém, a coisa parece bem duvidosa, né? Misericórdia, irmão. Você nunca viu os corvos e pombas ter muito companheirismo uns com os outros? São dois tipos de aves diferentes. Uma tem uma natureza e outra tem a outra. Agora o corvo, ele é um carniceiro. Estou lendo o parágrafo 33, William Branham, nosso profeta. Você crê nele, irmão? Ele só come coisas mortas. Mas a pomba não pode comer coisas mortas. Se a pomba comesse coisas mortas, então ela morreria imediatamente. Ela não consegue digerir. Ela não consegue. Um dia, né, eu fui fazer um exame. Normal. Médico, normal. E aí, eu fui fazer um eletrocardiograma. Como aqui aqui no meu tórax, que é muito em pelos, né, cabelo, sei lá. E aí, aqueles negocinhos não gruda, porque o cabelo solta. Aí a enfermeira falou assim, olha... Aí o médico falou assim, ó, vamos ter que rapar isso aí. Porque o negócio não está segurando. O gel está descendo, não está segurando. E aí a enfermeira, aí eu falei assim, o senhor vai cortar? Não, a enfermeira. Eu falei, tá bom. Aí ela falou assim, ó, tira a camisa. Tirei a camisa. É médico, medicina, tem nada a ver. E tal. Irmão, foi 5 minutos, mas que 5 minutos, parece ficar 5 horas. Esse 5 minutos durou 5 horas para mim, 5 anos. Incomodado, ficando daquele jeito ali, nu na frente daquela pessoa, praticamente, na frente daquela pessoa incircuncisa, aquela pessoa ali. E eu fiquei incomodado. Tá certo que a gente não pode ser religioso ao ponto de vista do zelo, mas eu tinha que fazer. Mas você se sente incomodado, não tem espaço, você se sente incomodado. Para mim era como se estivesse dando um tiro no pé. Por quê? Por que eu estava incomodado? Por que ele me incomodava? Por que eu estava incomodado? Por que aquilo me incomodava? Por que aquilo me dava... Mas tem gente normal, não incomoda. Vai na praça, vai na rua, vai na calçada e fica nu e sem... Não incomoda, então não tem nada. Fica diante da televisão, às vezes, ali aquelas coisas ali, aquelas brincaiadas, aquelas coisas todas, aquelas beijação, aquela coisa toda de novela... Não vem com esse negócio que é, olha, desculpa de Satanás. Não vem com esse negócio de, porque Apocalipse, é porque Gênesis, é porque não sei o que, é os 10 mandamentos. Não importa, seja quem for da minha família, não importa. É uma beijação, uma relação, aquela coisa toda. Como é que aguenta? Como é que suporta? Como suporta? Como é que aguenta? É natureza. É a natureza dentro. Está gostando. É o gosto. Está gostando. É joguinhos aqui, joguinhos ali, de matar, de atirar e não sei o que, e tal, e ali aquela coisa toda, não pega a Bíblia, não pega a mensagem para ler. É o gosto. O profeta pregou uma mensagem, o filtro do homem que pensa e o gosto do homem santo. O filtro do homem que pensa. Porque o homem que tem o Espírito Santo, ele filtra tudo o que vê. Amém, irmão? Amém. Ela filtra. Ele filtra.
Depois que ele filtra, tem o gosto do homem santo, da mulher santa. E fica vendo piadistas e não sei o que, a praça é nossa, aquela desgraça de piadas imundas e sujas. A pomba, o pássaro que sabemos ser chamado de pomba, simbolizou o Espírito Santo. Uma pomba na Bíblia, por que a pomba não tem fel, nenhum fel? Ela não consegue digerir coisas sujas e ruins, porque se o fizesse, isso significaria sua morte. Um tipo muito bonito de um cristão nascido de novo. Se fizesse isso, significaria sua morte. Isso é uma coisa importantíssima. Um tipo muito bonito de um cristão nascido de novo não consegue digerir as coisas do mundo, porque se o fizer, irá matá-lo imediatamente. Mas você percebeu o velho corvo? Ele pode estar na carcaça morta, que está se decompondo, em linguagem simples de Kentucky, apodrecendo, e ele pode ficar lá e comer o dia todo. Mas a pomba não pode ir atrás daquilo, porque está fedendo. Ela vai voar para longe. Mas o corvo pode ficar lá e comer o dia todo. E então ele pode ir para o campo de trigo e comer com a pomba também. A pomba vai lá e come só trigo, só aquilo que ela pode digerir. Mas o corvo tem uma dupla vida, tem uma vida dupla de gosto. Ele gosta tanto de comer carcaça do mundo, e depois quando chega na hora da igreja, está na hora de ir para o culto. Ele fica o dia todo comendo carniça, novela, sem camisa, sem roupa, andando nu na casa, de short, assistindo filme e conversando piadinha, os amigos do mundo. Opa, deu na hora do culto, deixa ir para o culto. A pomba não, o corvo ele come carniça e depois vai e come junto com a pomba na igreja. O profeta diz, o corvo não tinha comida dentro da arca para ele, só tinha grãos. E então tinha que comer com a pomba. Mas o profeta diz, o corvo ele comeu muito trigo, porque senão morreria. Comeu muito trigo lá na arca, mas depois ele não come mais trigo, porque saiu da arca e agora só come coisas mortas. Os irmãos entenderam? Amém. Não tem condições de adorar a Deus e a Mamon ao mesmo tempo. Ou você serve um ou serve o outro, ou agrada um ou agrada outro. Amém, irmãos? Amém. Você vai lá e enche a sua alma de porcaria, enche a sua alma de carniça, enche seu espírito de carniça, com roupas mundanas, com coisas do mundo, falando como o mundo, agindo como o mundo, andando como o mundo, tendo amizade no mundo, agindo como eles, falando como eles, andando como eles, vestindo-se como eles, indo em lugares como eles. Aí chegou a hora do culto, deixa ir para o culto, quer dar uma de pomba. Aí o profeta disse, 34, então, um hipócrita, um impostor, ele pode ir para o mundo e se afiliar com o mundo e agir como o mundo, e viver no mundo, e desfrutar dos prazeres do mundo, e vir depois para o culto, para a igreja, e fingir ser um cristão. Mas o verdadeiro cristão não pode sair para fora, indo lá fora para o mundo e voltar a algo errado. Mostre-me com quem você anda e eu lhe direi quem você é. Mostre-me o que você vê e eu direi o que você tem. Mostre o que você anda fazendo, eu direi que espírito você tem. O profeta irmão Branham disse,
quando ele queria conhecer o espírito de uma pessoa, ele ia na casa dele. Ele ia na casa. Às vezes não. Às vezes ele entrava na minha casa. Aí ele diz o seguinte, ele olhava e observava a casa. Deixe-me entrar na casa de um cristão. Eu vou saber o que tem na mesinha de centro, o que está anda lendo. Estarei vendo o que ele anda vendo. Saberei pelos quadros, pelas revistas que ele lê, pelas fotos na parede, saberei tudo. E eu saberei que tipo de espírito ele tem. Os irmãos entenderam, irmãos? Então, nós estamos vivendo um tempo difícil, irmãos. Nós precisamos nascer de novo. Nós precisamos nascer de novo. Agora, nascer de novo não é fazer como os pentecostais fazem, que chega num canto da parede e fica lá batendo, e batendo, e batendo, e batendo. Oh Senhor, deixa eu nascer de novo. Oh Senhor, me dá o Espírito Santo. Oh Senhor, me faz isso. E arranha a parede, e bate como se fosse os profetas de Baal chamando Deus. Não. Você quer nascer de novo? Ouve a palavra de Deus, amém, irmãos? Amém. Deixa ela penetrar. O profeta Jesus disse, por quê? Por que vocês não creem em mim? Por que vocês não produzem as obras de Abraão? Porque a minha palavra não entra em vocês. Se a minha palavra entrasse em vocês, produziria o que Abraão produziu, amém, irmãos? Amém. É porque minha palavra não entra em vocês, não entra em vós. Bate e volta. Mas nós precisamos nascer de novo. Sem o novo nascimento, ninguém vai ter corpo transformado. Não. O novo nascimento, irmão, é para mudar a nossa velha natureza. O novo nascimento é para poder matar aquela velha natureza caprina do mundo. Você acha, só porque veio para a mensagem? Irmão, tem muita gente da mensagem que até crê no profeta, crê na mensagem, mas ainda existe muito mundo nele. Existe muito mundo nela. Existe muita coisa que precisa queimar, que ainda precisa morrer. E isso depende muito do novo nascimento. E começa como? Ouvindo a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. É a palavra. Não pense, pastor, ora por mim para mudar isso. Não vai adiantar, pastor, o que muda é a palavra, amém, irmãos? Pastor, joga um olhinho na minha cabeça. Pastor, ora por mim para me mudar essa natureza, para me mudar isso, para me mudar aquilo. Não adianta você pedir uma oração para o pastor, para o bispo, para o papa, até para o profeta. Você não adianta pedir. A palavra tem que entrar, amém, irmão? É a palavra que limpa. É a palavra. Se a palavra não penetrar, se a palavra não entrar, se a alma que está lá dentro não estiver sedenta pela palavra, não estiver faminta pela palavra, não adianta. Pastor, não adianta. Mudança de natureza. Escute o que eu vou dizer para você. Novo nascimento é mudança de natureza. Não peça ninguém para orar para você mudar, porque nenhuma oração não vai fazer isso. O que vai fazer é a palavra, amém, irmão? É a palavra que vai fazer isso. É a palavra que vai aparelhar, é a palavra que vai limpar, é a palavra que vai fazer a limpeza, é a palavra que vai mudar essa natureza. Por que, pastor? Eu pensei que era o Espírito Santo, mas o Espírito Santo é a palavra, amém, irmão? Amém. Eu pensei que era o Espírito Santo, o Espírito Santo é a palavra. Deus é Espírito, Deus é a palavra, amém, irmão? Amém. Não existe nada no mundo que pode mudar um homem e uma mulher, a não ser a palavra. É a palavra de Deus. A palavra cura, a palavra salva, a palavra liberta,
Amém, irmãos? É a palavra. Vê? Então não adianta esse negócio de... Sabe? Você tem que orar, ora. Você tem que jejuar, tem que jejuar. Você tem que consagrar, consagra. Mas isso não vai te libertar. O que vai te libertar é a palavra. Se fosse assim, tem tanta gente que eu conheço, até na denominação, que orou até quase que perdeu a língua de tanto orar. Mas não mudou nada. A natureza ainda continua a mesma. A natureza é a mesma. A natureza de natureza de serra elétrica, diz o irmão Branham. Então, é a palavra. É a palavra, o Espírito que convence o mundo. Amém, irmãos? Que convence o mundo do pecado. Não é que o Espírito vai convencer o mundo. É o Espírito que convence o mundo que você que está vivendo do pecado. Amém? É o Espírito que convence a sua maneira de viver. É o Espírito que convence a sua má conduta. É o Espírito que convence a nossa atitude do mundo. É Ele que nos convence. Amém, irmãos? Vê? Aí está. Aí o profeta disse: deixe-me ir na sua casa. Aqui o profeta falou, sabe? Nem li tudo, não tinha lido. Deixe-me ir à sua casa e ver o que você lê. Deixe-me ouvir o tipo de música que você está ali ouvindo, tocando. Deixe-me ver que tipo de revista você anda lendo, que tipo de literatura que você lê. Deixe-me ver em seu escritório e ver se ele está cheio destes retratos vulgares de boatos e outras coisas. E você me diga que você é um cristão? Eu não vou dizer nada para você, mas no meu coração eu vou observar que tipo de fruto que está você carregando. Esta é a sua dieta? Isto é o que você come? Isto é o que te satisfaz? Então é a natureza. Vê? Os irmãos estão entendendo? Vê? Aí está. O profeta irmão Branham, ele mostra muita coisa. O profeta diz no parágrafo 39, diz o seguinte. Aí ele mexe um pouquinho nos cânticos aqui, ó. Que desgraça, 38. Tenho notado que muitas vezes as belas vozes que Deus deu para as pessoas, um talento, e então treinam em excesso. Eu odeio ouvir uma voz super treinada, quando eles se levantam para cantar e chegam a uma altura de nota e seguram por um tempo e eles ficam até roxo, azul o rosto por estar segurando aquela nota, só para mostrar à congregação quanto tempo eles podem aguentar o fôlego. E quando eles se assentam, as pessoas não estão louvando a Deus, elas estão com a mente naquela nota. Mas que nota, hein? Eu amo a boa velha moda pentecostal de cantar, isto é certo. Quando você pode esquecer o piano e o órgão e você não tem que entrar em algo ritualístico, um programa preparado, então você levanta as mãos com as lágrimas escorrendo em seu rosto. Se você poderia cantar do dó, ré, mi, fá, sol, ou apenas cantar no espírito e do coração dá louvores a Deus, completamente fora do programa, do programado. Você tem que sair do programa. Eu fiquei quase 2 meses para entrar no assunto e não consegui. Vocês não estão acostumados nisso. Não consegui entrar no assunto. Consegui, não entrava. Deus me tomava para o outro lado. Domingo, quinta-feira eu ia falar sobre a semente da serpente, sua característica. Terça-feira, quinta-feira, não foi mostrar. Deus me tomou para outra coisa. Nós demos um estudo das eras da igreja. E eu nem estava preparado para falar sobre aquilo. Deus me tomou para falar sobre as eras da igreja. A dispensação das eras. Então ele disse, vê, então sai do programado, deixa o Espírito, amém, irmãos? Amém. Tomar controle. Oh, que coisa. Livra-me, Senhor, de ser um ator. Fingimento. Porque um ator está fingindo. Livra-me de ser um ator. Seja o que é, seja o que você é, Deus te abençoará. Amém? Amém. É?
Aí está. Mas um fariseu, eu odeio essa palavra, um ator. Algumas irmãs fazem a mesma coisa. Vejo muita atuação e nunca ação. Eu vejo muita gente atuando, agindo, parecendo como cristão, fingindo. Vê? Mas essas mulheres ali, elas empinam seus narizes, elas falam alto com seu marido e empinam os narizes e bate o pé no chão, tão raivosas quando conseguem ser, e canta bonito e prepara um bom coral. Deus me livre de ligar para você, se esse é o tipo de espírito que você tem. Mas deixe alguém falar no telefone: como você está? Eu estou feliz que você ligou. Vê? Atores, que vergonha. Anjos de casa, demônios da estrada, fingindo. Misericórdia, deixa eu isso aqui de novo. Atores, que vergonha. Anjos de casa, demônios na estrada. Parágrafo 41. Isso aqui é pesado. Isso quer dizer o seguinte: que em casa nós parecendo anjos, né? Na estrada, basta ser você mesmo o tempo todo. Basta ser você mesmo o tempo todo, né? Às vezes a pessoa está lá na casa dele, a mulher e a esposa brigando. Cristão, crente brigando. Aí o pastor chega. Por que continua? Por que ele não continua? Aí, pastor, aí muda tudo, e conserta tudo. Olha, tá vendo? Joga aquele negócio que você jogou em mim, coloca lá. Aquele livro lá que você jogou em mim agora, aquele balde que você jogou em mim, joga, deixa lá, vem cá. Aí, pastor, como é que você está? Pastor, uma benção o senhor estar aqui. Anjos de casa, demônios na estrada, fingindo. Vê? Uma vez o profeta viu isso. O profeta fez 2 casamentos, de um pobre e um rico. Passados 6 meses, 3 meses, não sei, o profeta disse: deixa eu ver como é que estão os casais que eu casei. Deixa-me, vou fazer uma visita para eles, ver como é que eles estão indo e tal. Um morava num trailer. Trailer, fala? Esses container. Fez o container uma casa. Pobrezinho, não tinha lugar para morar, era um container. Tanquezinho lá fora. Aí o profeta chegou. Ia bater, viu um burburinho lá dentro. Aí tinha uma fresa assim, o profeta disse: isso parece ridículo, mas eu vou fazer. Ele olhou pela fresa. Ela estava sentada no colo dele. Ele estava sentado no colo dele e um cheque do serviço do trabalho, e um cheque na mesma caneta. E ela pegando a mão dele: não, querido, não faz isso, não, o orçamento está pouco, faz isso não. Querida, mas eu quero te dar um vestido novo. Não, querido, isso aqui dá para me passar o ano, não tem problema. Não, querido, mas eu quero te dar um vestido. Não, querido, não faça isso, querida. Não, deixa para outra coisa e tal, assim por diante. Mas, querida, eu queria te dar um presentinho. Não, querido, não faz isso não, guarda para outras coisas e tal. Aí o profeta olhou, bateu na porta. Irmão Bruno, é o Senhor e tal. E chamou para dentro, o profeta botou café gostoso. Depois foi na casa do rico. Foi na casa do casal rico. Olha, não quer dizer que rico só tem problema, não. Pobre é pior, tá, irmão? Tem pobre que é pior. Só que a briga do rico é mais chique, né? Você joga vassoura, lá joga quadro. Quadro pintado. $1.000. Joga o rico observa primeiro o que vai jogar. Não, o pobre não, que tiver na frente vai levando. Se tiver na frente, pega. O cachorro tiver na frente, joga nele lá dentro. O rico não, esse cristal não, esse cristal aqui é caro. O profeta viu os dois estavam brigando, jogando negócio lá. O profeta observou a briga deles lá dentro. Crente, me sai. E negócio todo. O irmão deu um tempinho, bateu. Aí tem aquele negócio de olhar, né? Caso de rico. Aí, irmão Brana,
Quem está dentro, quem está fora não olha quem está dentro, mas quem está dentro olha quem está É o fora. irmão. Irmão Brana? Ô, irmão Brana, só um pouquinho, só um momentinho, tá? Arruma tudo. E arrumou. Demorou uns 5 minutos, irmão Brana lá fora. Aí eles abriu, aí eles veio de mão dada. Irmão Brana disse, que hipocrisia. Que hipócrita. Irmão, eu vou dizer para você, se você chegar na minha casa e eu tiver com um mau comportamento, com uma conduta ali, se você me pegar ali, irmão, eu não vou correndo, deixa eu trocar a camisa não, deixa ele correndo não, irmão, eu vou lhe trocar, porque eu estou pelado, estou sem camisa. Hipocrisia se eu fizer isso, só porque o irmão chegou? Ali eu estou revelando a minha hipocrisia, hipócrita. Vê? Aí está, esta é a melhor maneira de ser. Você não acredita? Claro, você sabe como lidar com você mesmo, então, sem atores e sem fariseus. Ir à igreja só na ceia? Ir na igreja só aos domingos? Bom, isso é para quem pode, né, irmão? Para estar todos os dias no culto, né? Tem irmãos que não tem jeito. Ir à igreja só aos domingos? Como você é piedoso e na segunda de manhã você nem consegue chegar junto de você mesmo? Ninguém consegue. Fariseu, cantou bonito ontem, pregou bonito ontem, andou bonito na igreja, com aquele vestido, com aquela roupa social, e agora na segunda eu te vejo dessa forma? Hipócrita, você nunca foi convertido. Vocês precisam de uma conversão. É o que o povo precisa, é o que a igreja precisa para nascer de novo. Amém, irmão? Amém. Retire essa coisa, essa natureza. Aí está. É você? Então, irmãos, presta bem atenção. O nosso gosto, o que eu gosto, o que eu faço, o que você faz, revela a sua natureza. Vocês estão entendendo, irmãos? Amém. O irmão sempre está mentindo. É a natureza dele. Ele não consegue parar. Natureza. Ou é natureza dele por predestinação, ou precisa nascer de novo. Tem que descobrir essas duas coisas. Ou é natureza por ser natureza por predestinação, mas piorou. Ou está faltando conversão. Se for faltando conversão, dá tempo. Agora, se não for, aquela irmã vira e mexe, está cortando o cabelo. Aquela irmã vira e mexe, está aquele negócio. Talvez é falta de conversão ainda, por ser eleito. Mas e se não for? E se a natureza é de joio mesmo? Nunca terá. Aquele irmão vira e mexe, está com aquela coisinha, aquele viciozinho que não abandonou ainda. Vira e mexe. Talvez é falta de conversão. E se não for falta de conversão? E se for joio? Se for semente? Se for aquilo que tem que ser? O joio, que nunca sairá dele. Então você mesmo pode mapear. Você mesmo pode sondar a si mesmo. Quem está entendendo, irmão? Ué. Aí está. Né? Então tem que ver isso. A gente tem que observar. O profeta pregou a mensagem: o filho do homem que pensa e o gosto do homem santo. O filtro do homem que pensa. Então você filtra. Você filtra. Quem filtra tem o Espírito Santo, irmão. Agora precisa do pastor ficar filtrando. Irmão, vira aqui. Irmão, vira aqui. Irmão, vira aqui. Irmão, vira aqui. Ele não filtra, ele não tem o Espírito Santo para filtrar. Ele filtra. Ela filtra. O cristão tem o Espírito Santo, filtra tudo. Vai cantar um hino, ele observa a letra, vê se está certinho com a Bíblia, se está certinho com a palavra. Vai ler um artigo, vai ler alguma coisa, eu fui na casa de Beltrano e tal, na casa de um crente da Assembleia, da Metodista, e eu estava lendo um livro lá e tal. Tudo bem, mas filtra, você está batendo com a Bíblia, filtra, vai ver se está batendo na revelação, porque senão você está alimentando. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Filtra. Aí a pessoa vai lá na banca,
Vai lá na banca lá e compra um super. Opa, super. Primeira página, ó, metrô, tal, aqui, ó, aposentadoria, metrô, que bom, notícia e tal. Aí passa aqui os classificados e tal, aquela notícia do momento e tal. Aí vem nas páginas das mulheres nuas. Ele para ali. Aí vem nas páginas onde está dizendo as mulheres de programa, uma outra de programa, né? Parou ali, fica só ali. É o gosto, é o espírito adentro. Estão entendendo, irmãos? Desse jeito. Só Deus para ter misericórdia de nós, irmão. Veja. As pessoas não sabem o que significa o que a Bíblia diz. Um leão bramindo ao derredor, tentando com as suas patas, aquelas garras, tentando abraçar uma ovelhinha, tragar, trucidar, matar. Ele fica ali. Ele fica ali. Satanás é um espírito, irmão. O diabo é um espírito. Aonde você vai, ele vai atrás, mas ao redor. Aonde você vai, ele vai atrás, mas ele está ao redor. Quem está entendendo, irmão? Porque se você tem o Espírito Santo, você está guardado ao redor. E quem está ao redor é Cristo. Amém, irmão? Atrás do redor está ao derredor. Ao derredor. O diabo brama como o leão, estando ao derredor. Mas se o Espírito Santo sair, que está ao seu redor, ele entrou. Aí ele trucida mesmo. Se você não xingava, agora xinga. Se você não fumava, agora fuma. Se você não bebia, agora bebe. Se alguns desejos, alguns pensamentos que você não tinha, agora tem. Vocês estão entendendo, irmãos? Ou seja, o último estado é pior do que o primeiro. Então a gente tem que vigiar muito. Amém, irmãos? Então eu sempre peço nas minhas orações. Nas minhas orações eu sempre peço a Deus: Senhor, tem misericórdia do meu espírito. Mas eu tenho misericórdia do meu corpo? Não, meu corpo não. Meu corpo eu tenho que levar ele à servidão, à sujeição. O que controla o corpo é o espírito. Eu peço ao Senhor: tem misericórdia do meu espírito. Tem misericórdia do meu espírito, Senhor. Porque o espírito pode dar um golpe muito grande e fazer o corpo fazer coisas que inimagináveis. Vocês estão entendendo, irmãos? Eu falo sempre com Deus: tem misericórdia do meu espírito, Senhor. Tem misericórdia do meu espírito. Porque no fim, o que conta é o espírito que está dentro, a natureza dele. Amém, irmãos? É o Espírito Santo dentro desse espírito. Então, temos que pedir a Deus graça, pedir a Deus força sempre, e clamar, pedir: ó Senhor, Senhor, tem misericórdia, não deixe sair do seu caminho, Senhor, não deixe ser infiel em coisa alguma, seja no que for, na família, na igreja, nos dízimos, nas ofertas, seja o que for. Porque quem não é dizimista é um ladrão alimentando o diabo. É um ladrão alimentando o diabo. Então quem é dizimista é um cristão alimentando o Espírito Santo. Então, nós temos que ter essa consciência. Então, que natureza te rege? Que natureza? Qual é o teu gosto? Qual é a natureza? Porque a nossa natureza é que faz nós fazer coisas. É a nossa natureza que faz nós ver coisas. É a nossa natureza que faz nós falar coisas, ouvir coisas. É a nossa natureza. E aquilo que você estiver ouvindo, falando, indo, praticando, então depende do que está. Pelas suas obras, pelos seus frutos, se conhece a verdadeira árvore. Amém? Vamos ficar de pé. Oh Deus. Amém? Amém? Aprendemos um pouco essa noite, irmãos? Amém. Senhor nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós agradecemos o Senhor pela porção da Tua Palavra.
Ó Senhor, nos faz cristãos verdadeiros, ó Pai. Porque o teu profeta diz que Deus não faz meio cristão, mas existe cristão vivendo pela metade. Ó Senhor, isto não é obra do Senhor, mas o Senhor que é um cristão por completo, ó Pai, entregando de corpo, alma e espírito. Abençoa-nos, ó Pai, alimente-nos através da palavra, doa o que doer, machuque o que machucar, mas isso é a bondade de Deus para nós, porque Deus corrige quem ama. Ó Deus, abençoa, Senhor, cada irmão e cada irmã voltar para o seu lar, que nenhum mal suceda pelo caminho, mas que o Senhor seja o teu ajudador, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe os irmãos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amanhã nós daremos sequência sobre a semente da serpente e sarzeto. Quem puder ir, Deus abençoe cada um dos irmãos. Amém? Deus abençoe.